Quero cumprimentar todos os missionários que acompanham a sessão neste momento e dizer que é uma alegria muito grande receber a todos. Mas, senhor presidente, na última sexta-feira, o meu partido, o PCdoB, realizou a sua reunião da Comissão Política, reunião essa cujo objetivo era analisar o quadro político e, muito mais do que analisar o quadro político, procurar fazer um exercício que levasse, um exercício que contribua na busca de soluções para que se finde a crise política e a crise econômica que nós vivemos, senhor presidente. Uma reunião marcada por um debate intenso e um debate muito vivo, não é? Uma análise muito próxima uma das outras, uma análise política profunda. E dizer que, ao final da nossa reunião, senhor presidente, nós aprovamos, como sempre o fazemos, em momentos delicados, em momentos em que exige uma tomada de posição mais clara e objetiva por parte de nosso partido, nós aprovamos uma nota que faço questão de encaminhar à mesa para que seja incluído nos anais dessa casa a nota aprovada pelo nosso partido, o PCdoB. E na nota, que eu não vou ler toda daqui, senhor presidente, nós analisamos a situação e levantamos o aspecto de que ainda vivemos um momento muito delicado, sobretudo no que diz respeito à política, à condução política do nosso país. E dizemos que, pelo 9º mês seguido, o país é duramente castigado por uma crise política que lhe dificulta superar um danoso período de recessão. Embora um elenco amplo de forças políticas, sociais e econômicas já tenha proclamado a necessidade da imediata volta da normalidade política para que o país gradativamente retome a expansão da sua economia, o setor mais atrasado de nossa sociedade, os setores oposicionistas, sobretudo, ao menor sinal de apaziguamento, novamente joga gasolina no fogo na tentativa de acelerar uma marcha que não podemos dar outra denominação que não de uma marcha conspirativa contra a nossa própria democracia, senhor presidente. Então, nós analisamos muito a situação política, entendemos que permanece, como já disse, grave, complexa, mas que precisamos buscar o caminho de superar essa crise como um todo. E nós, do Partido Comunista do Brasil, entendemos que é preciso que se apoie efetivamente as medidas que vêm sendo anunciadas e, no nosso caso, o PCdoB, não apenas anunciamos o nosso apoio às medidas anunciadas pelo governo, mas o nosso apoio sempre no sentido de buscar aperfeiçoar todas elas, levando em conta as seguintes diretrizes, senhor presidente, porque nós entendemos que o governo tem que ter bem claro o seu foco, o seu objetivo, e qualquer uma das medidas anunciadas, qualquer uma das medidas fiscais, sobretudo, adotadas, devam ter como foco final, como a busca de elementos que consideramos fundamentais, como a preservação dos investimentos sociais e da política de reajuste do salário mínimo e a manutenção dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Entendemos também que, como medida fiscal, ainda falta um projeto de lei que taxe as grandes fortunas. Aliás, eu não diria que falta, porque projeto de lei tem muitos, inclusive da deputada Jandira Fegali, a nossa líder da bancada na Câmara dos Deputados, e cujo projeto tramita há muito tempo. Seria importante a aprovação desse projeto nesse momento. Sabemos que os recursos que dele advirão, a arrecadação que permitirá ao Estado, não será suficiente para resolver todos os problemas, mas, sem dúvida nenhuma, será somada a um outro conjunto de medidas que já vêm sendo adotadas. Defendemos também a defesa
defendemos também a necessidade da redução das taxas de juros no nosso país, cujo patamar de hoje é um dos principais responsáveis pelo rombo fiscal e entrave do crescimento econômico. Portanto, senhor presidente, é necessário que, gradativamente, o governo, ao estabelecer as medidas de ajuste fiscal, compreenda que tem que fazer, sempre mirando a necessidade da manutenção da aplicação e dos investimentos, não só na infraestrutura do país, mas também nos programas sociais. E nós estamos no mês de outubro, mês esse, senhor presidente, que se comemora os 12 anos do programa Bolsa Família. E muitos que me antecederam já ocuparam a tribuna para falar desse programa extremamente importante. Um programa que foi capaz, nesses 12 anos, de tirar mais de 35 milhões de brasileiros e brasileiras de um estado da mais extrema pobreza. Recentemente, o portal 247 publicou, senhor presidente, uma matéria com um prêmio Nobel, com um grande sociólogo polonês, chamado Zygmunt Bauman, que ele esteve ao Brasil ao lado de várias outras pessoas e representantes de 66 governos de países do mundo, estiveram no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele fez a seguinte observação, que só o Brasil, e naquela avaliação, na avaliação dele, ele diz que só o Brasil tirou 22 milhões da pobreza, mais ninguém. Você veja, são palavras do polonês Zygmunt Bauman, uma autoridade intelectual um sociólogo dos mais respeitados do mundo, e diz que muitas outras nações têm a aprender com o Brasil, no sentido de também desenvolverem programas que busquem a retirada de milhares e milhares de pessoas da pobreza e busquem uma situação de maior igualdade, senhor presidente. Então, quero aqui fazer esse destaque, que é um programa muito importante. E agora, quando nós estamos analisando o orçamento para o ano de 2016, cresce a apreensão no sentido de que esse programa sofra cortes. Eu entendo, senhor presidente, assim como muitos, que nós não devemos mexer nesse programa e que alguns outros programas que já do projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo para essa Casa, nós temos que fazer um grande esforço juntamente com o Poder Executivo para recompô-lo. E eu aqui me refiro, inclusive, ao programa Farmácia Popular. Aqui tem Farmácia Popular, não aquele gratuito, porque o medicamento gratuito da Farmácia Popular, esse programa foi mantido na sua integralidade. Entretanto, um outro programa, mas da mesma forma muito importante, que é de coparticipação entre o usuário do sistema público de saúde e o Estado brasileiro, o governo brasileiro, um programa cujo governo subsidia o valor do medicamento. Esse programa sofreu um corte profundo e nós temos a opinião de que deva ser restabelecido, assim como mantido na sua integralidade o programa Bolsa Família. A própria ministra Tereza Campelo tem dado inúmeras entrevistas mostrando que não haverá corte e não haverá diminuição no programa Bolsa Família, senhor presidente, de jeito nenhum. Então, para que ele seja mantido no momento em que caia a arrecadação da União, caia a arrecadação dos estados, caia a arrecadação dos municípios, é preciso encontrar formas. E nós aqui apresentamos alguns caminhos, como vários outros senadores têm feito, como vários partidos têm feito. E um deles vem no sentido da necessidade de se baixar o valor das taxas de juros. Nós que, no primeiro mandato da presidenta Dilma, o país que se igualou com todas as outras nações do mundo, estabelecendo uma média, juros em média,
parecido com os outros países, voltamos com essas subidas seguidas pelo Banco Central, pelo Copom, das taxas oficiais de juros, nós voltamos a ocupar a principal posição no ranking dos países que mais cobra juros, ou seja, somos o país onde os juros oficiais praticados são os mais elevados, senhor presidente. Então, está na hora também de que haja uma grande concertação entre todos os atores, no sentido de que possamos diminuir as taxas de juros, senhor presidente. Enfim, o que nós entendemos e o que nós necessitamos, essa é a compreensão do meu partido, é que há uma necessidade efetiva de se virar a página. O povo brasileiro não pode continuar sofrendo ou sequer tendo perspectiva por conta de uma crise política. Uma crise cujas últimas revelações, que apresentam provas e denúncias consistentes contra o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, tem que ser trabalhada, mas não permitindo com que o nosso país pare, porque, na realidade, o que está prevalecendo nesses 10 primeiros meses do ano, desse ano de 2015, um ano que já está quase se encerrando, é que nós não conseguimos dar os passos que deveríamos ter dado e que, eu solicitaria, se Vossa Excelência pudesse, uns 2, 3 minutinhos, e que, infelizmente, senhor presidente, vem prevalecendo a política do quanto pior, melhor. E também definimos, senhor presidente, a necessidade de fortalecer movimentos sociais, movimentos populares, e que os próprios movimentos sociais, movimentos populares, dêem uma contribuição significativa para que o Brasil enfrente da melhor forma a crise, sobretudo a crise econômica. Nesse sentido, nós fortalecemos a agenda da Frente Brasil Popular, também a agenda da coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, entre outras tantas articulações. A Frente Brasil Popular é uma frente que congrega inúmeras entidades, senhor presidente. Foi lançada recentemente em Minas Gerais, Belo Horizonte, e essas entidades têm como objetivo discutir o Brasil que precisamos e o Brasil que queremos. Da mesma forma, a coalizão pela reforma política democrática também é uma ampla frente, uma frente coordenada, dirigida pela CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, pela Ordem dos Advogados do Brasil, e que apresentou ao Congresso Nacional uma importante proposta de reforma política. Nem toda ela, aliás, grande parte dela não foi contemplada, mas penso que, graças à atuação dessa coalizão pela reforma política democrática, presidente, senador Regufe, é que nós conseguimos viabilizar a proibição do financiamento empresarial de campanha. Sem dúvida nenhuma, isso foi um dos fatos mais importantes ocorrido nesses últimos tempos. Teremos proximamente, ano que vem, eleições municipais que deverão ser eleições bem diferentes daquela que tivemos até agora, porque não serão mais eleições milionárias, que dependerão de recursos milionários, bilionários de empresas que depois percebe-se que estão quase todas elas envolvidas nesse escândalo de corrupção, de pagamento de propina e tudo mais, não é? Então, entendemos que nós do PCdoB, que é muito importante fortalecer esses movimentos populares no sentido de contribuir com o país, de contribuir para que possamos rapidamente sair dessa crise econômica, que, repito, não é uma crise que tenha sido construída dentro das fronteiras do nosso país. Pelo contrário, o mundo inteiro, senhor presidente, o mundo inteiro passa por uma crise grave. Foi publicado o crescimento do PIB chinês, por exemplo, agora há poucos dias, e o crescimento caiu para 6,9%. Pode parecer até que eles crescem e que essa queda, comparada com a do Brasil, que deve ter um desempenho negativo neste, e tudo indica no próximo ano também,
poder até ser considerada positiva, que no fundo não é, senhor presidente, não é, porque se levarmos em consideração que a China é o país mais populoso do mundo, com 1 trilhão e 300 milhões de pessoas, uma das maiores economias e que vinha crescendo a uma média de 13%, 14% ao mês, cair a pouco mais de 6%, é uma queda significativa e tão impactante quanto a nossa também. E essa queda, obviamente, que influencia na nossa economia. Entretanto, o Brasil está longe de ser aquele país falido, como muitos tentam vender, porque, infelizmente, grande parte da imprensa do nosso Brasil, do nosso país, de uma forma alarmista, procura divulgar ou passar a impressão à população brasileira de que o Brasil não tem jeito, que o Brasil já decretou falência. Ora, como que o país que tem a 6ª maior reserva internacional do planeta pode ser considerado como um país que não tem jeito ou como um país falido? Veja, senhor presidente, as nossas reservas, elas ultrapassam a casa dos 376 bilhões de dólares. Somos o 6º. Nós só temos uma reserva menor do que Taiwan, que é parte da República Popular da China, Suíça, Arábia, Japão e República Popular da China. Depois desses países, somos nós, o país que tem a maior reserva internacional do planeta, senhor presidente, a 6ª maior. Isso é um dado importante e não é algo que veio de 3, 4 décadas, não. Quando o presidente Lula assumiu o poder, nossas reservas não passavam dos 30 bilhões de reais e hoje chegam a mais de 370 bilhões de reais. Isso foi muito importante e tem sido agora um fator de equilíbrio para a nossa economia. Mas, enfim, eu quero encerrar aqui saudando a nossa presidente Luciana Santos, que que foi eleita esse ano para presidir os rumos nacionais do meu partido, PCdoB, e tem tido a capacidade de manter não só o partido unido, mas, sobretudo, as nossas bancadas, a bancada de deputado federal e aqui no Senado, que eu represento, que tem procurado dar uma grande contribuição nesse momento também de grande dificuldade. Muito obrigada, senador Regufe, pela oportunidade.